Olá, entrando aqui. Vamos ver se a Cíntia entra para a gente começar a conversar. Oi, Oi, tudo bem? bom? Sempre Tudo e corta minha você? cabeça. Por mais longe aqui, ó. Aham. E aí? Tudo Vamos bem. prosear hoje? Vamos prosear? Então, eu vi que a próxima tem que. Não pode ser daqui 2 semanas, que 2 semanas tem projeto, tem que ser daqui 3 semanas. Tá melhor assim? Volte, quero ver o que você fez. Minha cara fica mais É, escura, minha cara fica mais aí. clara. Acho que pode ser aí. Tá Eu tô ruim, com né? aquela luzinha do. Tá meio escuro. Eu tô com aquela luzinha da transmissão. Ó, assim melhorou, né? Uhum. Ai, Você sabe colocar o título, Carol? Tito, quando eu entrei, ele perguntou, Coloca né? nos comentários e daí depois você clica ali onde você escreveu e aparece fixar mensagem. Fixar comentário. Histórias de recomeço, né? É, só um pouquinho quando você vê aí, enquanto o povo entra. Publicar. Um pouquinho. Melhor. Espera aí, que eu tô chamando Vamos gente. lá. Quem chegou aí? Não sei, tava só nós duas até Agora tá agora. bom. Agora eu coloquei uma luz, ó, para quem acha difícil fazer live, porque não tem equipamento, ó, a minha luz aqui, uma lâmpada. Que eu botei bem na frente do computador aqui. E o grampinho de roupa básico para segurar o celular, Que né? tá no meu também. Depois o povo acha que tem que ser perfeito, tá vendo? Eu falei, só porque a gente quer que tudo saia perfeito, eu acordei com uma espinha. Falei, nunca tem essas coisas. Oi, Débora. A Tá Rê, chegando o pessoalzinho a aí. Rê que tá me ajudando a me sentir melhor nas lives. Rê, nós temos que perder isso aqui ainda, Rê. Ah, legal. Bom, vamos lá, vamos começar? Bora falar sobre histórias de recomeço. Você quer que conte de onde veio a ideia? A gente tá... Oi, amor. A gente tá... Olha! A gente soltinha, tá vendo? A gente tá pensando em... A gente vai começar a postar no nosso site e aqui nas redes sociais, toda semana uma história para inspirar. Falar um pouco sobre como que as pessoas... por tudo que as pessoas passam, porque quando a gente vê a pessoa tendo sucesso, parece que foi muito tranquilo e a gente nunca acha que teve percalço, dificuldade no meio do caminho. Oi, Karine. E aí fica, às vezes a gente acha que não consegue fazer, ou que às vezes nem tenta porque tem medo, acho que não é pra gente. Né? Então, a ideia é ter toda semana alguma história para começar a mostrar para as pessoas que para recomeçar ou, né, fazer alguma coisa precisa dar o primeiro passo. E aí a gente vamos conversar sobre isso hoje para a gente explorar mais o assunto e fazer né, uma abertura aí para as pessoas. Isso. Bom, então eu acho que podia pegar esse gancho, né, que você falou, de que a gente acha que tem que ser perfeito, né? Normalmente quando a gente tem um sonho, a gente quer
fazer alguma coisa diferente, a gente já planeja na nossa cabeça, né, como que deveria ser. E muitas vezes o que empaca é justamente esse planejamento, né, esse tempo que você está planejando, ou esse sonho enorme que você construiu, que você olha para ele e fala, nossa, está muito difícil de alcançar, né? E aí a gente precisa olhar para as coisas que, sim, tem uma visão lá do futuro, mas tem o que eu posso fazer agora Sim. com os recursos que eu tenho. Ó, minha xará aí, a Cíntia chegou também. E aí a gente não pensa, né, nesses recursos e nesses passos pequenos. A gente pensa direto no sonho, e claro, aí fica difícil, é que nem emagrecer, né, Carol? Você que está fazendo aí com a personal. Não dá para você pensar que vai emagrecer os 10 quilos que você precisa emagrecer. Nem sei se é isso, acho que você me falou isso ou é menos. Não, é menos. Não dá Graças a Deus é menos. Então, não dá para você pensar que você tem que emagrecer os 4 quilos, os 5 quilos e vai emagrecer isso em um mês. Então, você vai ter todo um processo, né? Até o teu corpo se acostumar também com os exercícios e alimentação. Então, com os negócios também é assim, né? Eu acho que a gente podia até falar um pouco sobre, que tem um pouco a ver sobre isso, que é a loja, né? Tem um pouco a ver com isso. A minha história já começa, uma das, né? A loja, eu sempre falo para os mentorandos nossos, né? E me uso de exemplo até para ajudar. Eu trabalhava em multinacional, mas eu sempre quis ter um negócio próprio. Eu entrei na faculdade para ter um negócio próprio e acabou que fui trabalhando em grande empresa e não abri o meu negócio, né? E aí, quando eu resolvi que abri de verdade, na grande crise lá de 2009, quando eu saí, e eu sempre brincava com as pessoas, dizendo, imagina, eu trabalho com marketing. Oi, Carol, faço todo mundo ganhar dinheiro, não é possível que eu não consiga fazer para mim. E aí eu abri a loja, né? Tinha ideia, já tinha pesquisado o mercado, sabia que era um bom negócio, que tinha oportunidade ali no mercado. E abri e, assim, fiz um plano super básico de... Vai entrar uma cliente por dia e eu vou vender uma blusinha. Beleza, né? Primeiras 2 semanas não pisou ninguém na loja. Choveu naquele ano, que foi um horror. Quase quebrei a loja 2 vezes, né? Já pensei em fechar milhares de vezes. Mas aí, assim, no meio... Por quê? Porque eu pensava numa coisa enorme, super, né, super... com uma verba grande, inclusive, porque eu tinha cabeça de multinacional. E eu brinco sempre que o meu marketing se adaptou ao longo do tempo em função da minha experiência com a loja. Começa a ver os conceitos básicos de marketing, quando você começa a implantar isso num negócio próprio, no Brasil, você começa a ver que tem coisa que não funciona como você acha que funciona, né? E quando o dinheiro sai do seu bolso, a coisa é outra. Então, assim, foi uma frustração muito grande não ter dado certo do jeito que eu imaginava que ia dar certo, né? E eu larguei ela por muito tempo, porque eu não queria olhar para aquilo, porque não estava funcionando do jeito que eu queria que funcionasse, o que eu imaginava que tinha que funcionar, né? Não deu o lucro que eu queria, não fez o sucesso que eu queria. E provavelmente por isso mesmo, por não olhar direito depois, eu quase quebrei ela de novo. Mas por isso, porque a gente trava em função desse perfeccionismo do que a gente acha que tem que ser, e aí o negócio complica muito, né? A gente se apega a uma ideia, né? E fica presa nela às vezes e não quer mexer. E se não se mexer, dá errado. Uma das coisas que eu aprendi nas minhas histórias de começo, né? Que a gente já vai comentar os momentos, né? Propícios para isso, que é justamente fazer, né? A ação, ela é mais importante do que qualquer coisa. Não adianta você ter milhões de ideias e você não colocar em prática. Então, hoje o meu lema é: feito é melhor que perfeito. E aí eu vou ajustando, que nem cabeça de startup, né? Coloca no mundo, depois você vai arrumando. E isso destravou muita coisa na minha vida, porque eu também tinha esse pensamento. E aí, não tá, e o que vão pensar? E o que eu vou pensar? Não vai dar certo, porque não vai dar dinheiro agora, né? E aí eu acabava desistindo das coisas e não fazendo. Então, esse pensamento me ajudou muito. E a outra coisa, daí os momentos, né, de recomeço, que eu acho que eu tenho alguns recomeços, inclusive agora a gente também está recomeçando, na verdade a gente está construindo em cima... a gente está construindo em cima do que a gente já tem, né, a gente não está saindo de uma coisa para ir para outra, mas a gente está se reinventando, na verdade, né, não recomeçando.
E aí eu acho que os momentos, assim, são ou um momento de dor ou um momento de amor, que é o amor pelo propósito, né? Aquela coisa que te, meu Deus, eu preciso fazer isso, e você acaba largando e tal. E os meus momentos, a maioria deles, tirando o último, foram momentos de dor, foram momentos assim de ruptura, né? Então, as minhas duas separações de divórcio, né? O terceiro momento foi agora, mas que não foi tanta dor, mas foi um momento difícil, né? De adversidade, acho que a gente pode falar assim, que os momentos de adversidade, sim, né? De dor. E aí, só que ele veio de encontro, né? Essa dor da adversidade veio de encontro ao amor, com o propósito. E aí propiciou. Então a gente sempre precisa de um gatilho, de alguma coisa. Então eu acho que esse momento é o momento ideal, né? Para que a gente se enxergue, olhe o que realmente é importante, o que dá para fazer, com o que a gente já tem, né? E aí, a partir disso, construir as coisas que a gente quer e precisa. Oi, Márcia, acho que deu também. Tem que repensar, é um ótimo momento para repensar, né? A gente estava falando de tarde, um monte de gente que sempre quis, tem sonhos e a gente acaba deixando de lado porque está ganhando a vida, né? A loja era meu sonho e sempre foi ter algum negócio, mas né, você está trabalhando numa grande empresa, você tem um salário legal, você tem uma carreira legal, eu gostava, né? Gostava bastante. E aí você largar de tudo isso e dizer, vou jogar pro alto e vou fazer o que eu quero, é legal, mas na prática é complicado, né? Um passo grande em direção ao abismo, e você não sabe o que tem lá no abismo, né? Então, acho que a tendência nossa é realmente ficar. Eu fiz o plano enquanto eu estava empregada, né? Eu podia ter aberto a loja enquanto eu estava trabalhando e teria sido outra curva, né? Porque teria dado tempo dela se estabelecer, as pessoas provavelmente conheceriam, mas aí tem aquele outro lado que a gente fala da energia, né? Como eu tinha uma tranquilidade, eu não direcionava a minha energia para isso, e aí num momento difícil, né, na crise de 2009, quando eu saí, eu falei, não, agora eu vou fazer isso. A Cíntia, eu não sei o que aconteceu lá, mas ela travou, voltou. Bateu meu celular aqui e eu tive que entrar. Entendi. Então, essa coisa da dor é isso, a gente pode ser um momento ideal para... Tá ouvindo meu celular? Você tá com delay, Cíntia. Não sei se o pessoal tá escutando com delay também, se sou só eu. Não escuto tocar, mas escuta ele meio atrasado. Tá, então deixa eu tocar. Eu achei que vocês estavam ouvindo. Pode falar. Silencia a notificação, que daí ele não vai te atrapalhar na live. Então já volto aí. Tá. Então, essa coisa que a Cíntia falou da dor é realmente importante da gente pensar, assim, que os momentos doloridos são os mais complicados, mas eles trazem uma oportunidade grande da gente se reinventar e de repensar o que a gente está fazendo, né? A grande tendência nessas horas é a gente tentar continuar fazendo o que a gente estava fazendo, ou a gente se apegar àquilo que a gente conhece, que a gente sabe que é mais seguro, e não escutar o nosso lado do que a gente gostaria de fazer. Fala aí, quero ver se melhorou. Oi, tudo bom? Agora está melhor. Mas se a gente se apegar no que a gente conhece e não fizer o que a gente realmente quer, a gente fica a vida inteira com aquela sensação de que, minha sobrinha Nanda aí, fica com aquela sensação de que podia ter feito mais alguma coisa. E eu tenho, eu falo sempre assim, um grande medo de chegar, sei lá, na hora da morte, olhar para trás e dizer, puta, queria tanto ter tentado aquilo. Queria ter experimentado alguma coisa diferente, queria feito. Então, essa coisa da gente andar no automático nas coisas que são mais seguras, ela ao mesmo tempo que é legal, porque nos dá mais tranquilidade em alguns momentos, mas quando está fora do nosso propósito, é ruim, né? Porque você vai ter arrependimento depois. Na verdade, a nossa zona de conforto é a nossa zona de desconforto, né? Porque é tudo que a gente está sentindo e de angústia, está justamente por estar no mesmo lugar, por não se mexer. E quando a gente sai, tem um autor que diz, tem até o vídeo lindo que fala da zona de conforto, que ele fala que quando a gente sai, não lembro o nome do cara, a gente entra na zona mágica, que é onde tudo pode acontecer.
E geralmente nesses momentos, né, de transição, claro que tem um friozinho na barriga, claro que tem um medinho, claro que às vezes até, né, entrar em desespero, mas se pode ver, em qualquer momento de mudança da tua vida, depois que aconteceu a mudança, né, depois que você passou por aquilo, em qualquer não, mas na maioria deles dá um alívio depois, né? Por mais doído que seja, largar o que você estava acostumada, parece que dá um alívio que, ai, né? Tem gente que é forçado, né, a mudar, mas depois a gente vê que foi melhor e tal. Então, eu acho que esse passo aí essa coisa de lidar com esses medos, né, iniciais, ele é bem importante, é difícil, né, a gente tem um monte de medo, como é que a gente vai se largar assim no mundo, mas quando tem, né, como eu falei no começo ali, quando tem o amor, quando tem realmente alguma coisa que toca teu coração que é importante para você, aí você não tem freio. Só que você não pode esperar o resultado imediato, né, que isso também é uma tendência nossa de achar que não, isso aqui tem que me dar dinheiro já. E aí, às vezes, não dá. Depende também do teu esforço, depende do negócio, às vezes você tem que dar uma planejada melhor, sei lá. E aí você se frustra e não vai dar mesmo. Eu tô vendo, assim, o quanto a gente persistir em alguma coisa que a gente quer e acredita, o quanto é importante e o quanto a coisa vai crescendo aos pouquinhos, e é aos pouquinhos mesmo. Se eu desistisse no primeiro curso que eu fiz e que não veio ninguém, né, eu não estaria trabalhando como eu estou trabalhando. Então, assim, às vezes tem curso que vai 2 ou 3, mas você acredita naquilo, você quer que essas pessoas que façam esse curso olhem para aquilo e falem, olha, isso aqui é super legal, então vamos fazer outro, eu vou te indicar, e assim que vai crescendo, né? Isso na minha área, que é mais a área de serviço, da Carol também. Mas com tudo é assim, né? E a gente vai remodelando o negócio enquanto ele está acontecendo, né? Porque hoje não existe, né? A Carol que sempre fala isso, né, Carol? Existe o planejamento de 3 anos ou de 10 anos, que se fazia antes. Hoje existe planejamento diário quase, né? Porque você volta e meia, você vai ter que rever o teu negócio e assim não está dando certo, ou será que não está dando certo, ou eu não dei o tempo para ele dar certo, né? Será que, então às vezes não então investiu o esforço que precisava também, né? Tentar formato diferente, tudo, e é importante, né? Você ir experimentando O devagarinho. negócio da loja, pense, né? Eu tava pensando em fechar no começo do ano, antes da pandemia, né? E aí, quando veio essa coisa toda, eu falei, agora foi, né? Acabou esse negócio, não vai mais dar nada. Mas mudei o formato, comecei a mandar mala. Eu tenho a loja física, ao invés de deixar só a loja física como eu tinha, e a loja virtual eu também já tinha, eu comecei a mandar mala na casa dos clientes, que era um troço que me apavorava, porque eu não sabia se ia voltar todas as roupas, se não iam voltar, como é que fazia, como é que cobrava. Não tive nenhum problema até hoje. As clientes compram e preferem, que estão no conforto da casa delas, e elas conseguem provar com as roupas delas e ver o que elas conseguem montar de look com aquilo. Ficam mais tranquilas. Tem um monte de gente que odeia a vendedora em cima, mesmo sendo... A minha vendedora era bem tranquila, não fazia isso de ficar em cima. Mas tem gente que prefere sim. É um outro formato de atendimento, né? E tá funcionando. Tem algumas lives que a gente fez aí falando sobre isso, né, Carol? Até é legal o pessoal se interessar. A gente fala sobre essa coisa da reinvenção, da inovação, da criatividade, né? Do quanto a gente precisa usar isso e não olhar para o nosso negócio como, ai, morreu, não dá mais porque agora veio o vírus, né? Não dá mais por quê, né? A gente tem um grupo aí que, inclusive, tem uma representante, que é o grupo de mentoria, né? E que uma delas falou uma frase que ficou nosso lema também, que é tudo pode virar alguma coisa, né? E realmente, tudo pode virar alguma coisa. Talvez não seja do jeito que você imaginava ou do jeito que era, mas a gente pode remodelar, né? Pode repensar. Tem tanta gente que está dando certo aí, tem tantos negócios para a gente explorar, para a gente se inspirar, né? Então, a ideia da mala. E isso dá para fazer com qualquer comércio, né? Sapato, tudo, né? Assim, muita gente já fazia... Eu já tinha tido solicitação, inclusive, na loja, e não fiz por medo. Há muitos anos atrás, alguém tinha me perguntado. E eu achei que era complexo montar um negócio e coisa, e não tinha site na época ainda. Eu falei, não vou fazer no momento. Mas é isso, né? Você faz o que com a loja fechada? Ou você manda mala ou você quebra.
funcionou. Ou você foi E no aí vai. e-commerce também, né? Sim. Tem Não, eu fui vários. preparando, não foi uma coisa abrupta, né? Eu já tinha e-commerce pronto, a coisa foi remodelando, né? Eu vou só dar um oi, a Ali entrou, o Fernando entrou de longe, temos participantes internacionais. Fernando! Oi, Fer! Eu E a falei com Wander ele tá duas lá, vezes hoje. tá vendo? E aí ele A entrou nos Iris, minha prestigiar. prima. A gente falou bastante dessa coisa do dinheiro, né? Eu gosto sempre de falar, assim, e acho que é a pergunta principal agora na crise. Se você não precisasse de dinheiro, o que você faria? Aquele caso que você me contou hoje de tarde, da advogada que está largando tudo para abrir como é que é? Uma impressora. Tipografia, para reabrir, né? Para reabrir a tipografia do avô dela. É muito legal, porque exige uma coragem de você enxergar que aquilo que está dando certo, sabe aquela coisa, no que está dando certo a gente não mexe. Não, está dando certo, eu tenho uma carreira, tá tudo bem, mas esse negócio não faz mais sentido para mim, não é isso que eu quero pro resto da minha vida. E aí largar a mão de uma carreira e ir para uma coisa completamente diferente, gente, tipografia. Né? É muito legal, porque é retrô, vai ter uma pegada legal, acho que ela vai ter assim, eu por mim já ia só visitar a tipografia, só para ver as letrinhas, essa coisa antiga, não existe mais, né? Então ela vai restaurar uma coisa muito legal, que é uma memória familiar, é bem legal, né? E a gente falou da crise, eu li uma história muito legal de uma senhora, acho que foi no Nordeste, se não me engano, que ela trabalhava, ela era faxineira, e estava trabalhando trabalhava como faxineira e trabalhava num açougue, num frigorífico, né, ajudando, e disse que trabalhava na recepção atendendo telefone, porque ela começou a faculdade de administração, e depois de um tempo pediram para no sábado, eles pediram para ajudar a cortar os frangos, a destrinchar os frangos lá. E aí, quando veio a crise, ela perdeu o emprego, pegou o auxílio do governo, juntou 2 meses do auxílio do governo, disse que tinha dívida para pagar, que ia usar o dinheiro para pagar a dívida, ela parou, olhou para aquele dinheiro e falou, se eu pagar as dívidas, mês que vem eu não tenho o que comer. Pegou o dinheiro, foi lá e comprou máquina para criar o mini frigorífico dela em casa. Que legal. E tá começando o negócio dela no meio da crise, gente, pelo amor de Deus, sem dinheiro nenhum. Né? Diz que não tinha dinheiro para comprar o frango. Foi lá e fez acordo com o frigorífico, para o frigorífico entregar para ela e ela pagar quando ela vendesse. É uma super ideia, só o tempo vai dizer se deu certo, porque começar sem fluxo de caixa é difícil, mas está se virando e está com essa cabeça de vamos fazer uma coisa nova que eu não sirvo para isso, né? Não vou ficar em casa parada. Preciso fazer uma coisa diferente e quero fazer uma coisa diferente. Já está querendo transformar a casa dela numa fábrica. Tá muito legal assim, a história. Então, assim, todo mundo pode, né? Só tem que ter um olhar mais aguçado e coragem. Coragem. Que acho que precisa de coragem para recomeçar. A Gisele está falando aqui que ela também é advogada e está transição de carreira para analista de dados. Sabe que eu estou vendo a Gisele bastante advogado querendo mudar de carreira, hein? Será que Analista tá de dados pesado? é uma boa carreira. Ela tem bastante potencial. Exatamente. Vocês coloquem aí quem que está em transição de carreira, quem que está pensando em mudar de área, quem que não está satisfeito com o que faz, quem tem um sonho e não colocou ainda em prática. Vão escrevendo aí pra gente. Isso. Tem essas histórias, né? Eu acho legal a gente trazer essas histórias mais próximas, né, Carol? Porque tem bastante história que até eu acho que você pode falar melhor, de gente que a gente conhece, gente famosa, né? Que recomeçou e tal. Sim. E aí, quando a gente olha para essas histórias, a gente pensa, nossa, impossível, é óbvio, né? Porque a gente costuma olhar para as pessoas sem as histórias dela, né? Então, você vê uma pessoa fazendo sucesso... o passado, você só vê o sucesso. Sim, Você vê ela fazendo sucesso, você acha que ou ela teve sorte, ou o pai tinha dinheiro e ajudou, né? Ou ela deu para alguém, no caso de mulher. Você acha tudo... Não, mas você acha tudo, né? As pessoas julgam mesmo, você acha tudo menos que a pessoa teve uma trajetória ali para se firmar construir, no negócio. Sim. E o que ela passou. A maioria das histórias são de
erros, acertos e sofrimento. Tem um monte de ator que morou em carro antes de ser famoso. Aqui no Brasil, não tanto que não é o nosso costume, mas tem, né? A Oprah Winfrey lá, que é a apresentadora americana, super conhecida, que morou na rua, mas acreditava muito nela, e disse que o programa dela, no formato que ela queria, não foi aceito porque ela dava muita opinião, que foi exatamente o que fez o programa dela ter sucesso depois, né? Mas ela se manteve firme ao que ela acreditava, o formato dela e que ela gostava, né? Tem muita gente assim, tem muita história, se você for olhar, olha hoje a Amazon, né, adoro, chega o livro na minha casa rapidinho, o cara começou na garagem, pediu dinheiro emprestado para os pais, né, aquela coisa bem sonho americano, mas tinha um conhecimento enorme, tinha uma dificuldade de relacionamento enorme também, quase quebrou várias vezes, né? Enfim, até a gente, esses dias prestei para o Cláudio o livro lá da Pixar, é super legal de ler esse que eu dei para você. Uhum. Você vai lá ver o Steve Jobs também quase quebrou. Assim, são pessoas famosas que a gente olha e fala, cara, né? Olha quanto dinheiro ele tem, olha... Mas ele teve um percurso que a gente não enxerga, né? E a maioria, eu gostei do que você falou lá no começo, eu acho que para negócio e para vida é uma coisa importante. Quando a gente acredita numa coisa, tem que insistir, tem que se manter firme naquele propósito. A gente tem uma tendência com o tempo a desanimar, a desistir. Eu vou até achar para a gente pôr no nosso site, tem uma frase, eu não sei, não lembro os autores, que eu sou péssima com nomes, mas que ele fala que a diferença entre o sucesso e o fracasso é que um desiste e o outro não. Uhum, uhum. E isso de acreditar, né, Carol, muitas pessoas vão tentar fazer você desacreditar do teu negócio e da forma como você faz as coisas. Sim. Principalmente quando você começa a se destacar, né, as pessoas, tem gente que vai falar porque quer te ajudar, tem gente que vai falar porque quer te proteger, tem gente que vai falar porque acha que tem uma visão melhor e tem pessoas que vão falar para te derrubar. Então você sempre vai ter, e você precisa filtrar as coisas, né? Então eu, com o exemplo acho que tem gente aí que não... Olha meu filho aí... Tem gente aí que não conhece, né? Eu criei uma personagem que é a Maria Positiva, que é uma personagem que fala de psicologia positiva, mas com simplicidade, com humor e tal. E lancei, né? Por conta de uma coisa que tinha a ver comigo, que eu sempre fazia quando era criança, sempre vivo imitando voz aqui em casa, e fiz a louca, né? Sempre tive medo de me expor, fui lá. E eu tô recebendo muita coisa legal, sabe? E também estou recebendo críticas construtivas de melhoria, né? Se eu não acreditasse muito nisso que eu estou fazendo e da forma como eu estou fazendo, eu já tinha desistido. Sim. Porque tem algumas coisas que fazem, por mais que elas que falem de forma leve, se você não está segura no que você faz, né? Por mais que fale assim, que legal, você podia pôr uma vassoura ali que ia ficar bacana. Daí, se fosse antes, eu ia pensar assim, nossa, então não tá bom do jeito que eu tô fazendo. E juro por Deus, podia desistir por causa de um comentário desse. Às vezes não são coisas, né, não são críticas. A Carol mesmo, ela fala bastante coisa construtiva e eu adoro. E eu me posiciono, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Né? Por mais que ela seja de marketing, porque é dessa forma que está fluindo. Eu sei que depois talvez eu tenha que dar uma melhorada, mas é dessa forma que está fluindo. Se eu ficar com muita produção, não vai. E aí, mas eu acolho, porque eu acredito e eu estou guardando. Eu tenho um caderninho que eu estou escrevendo todas as dicas que estão me dando. Mas se eu não tenho segurança naquilo e não acredito naquilo, qualquer coisinha que falem para mim pode me derrubar. Né? Então esse de acreditar é o mais importante, que tem a ver com o propósito, tem a ver com o que é importante para mim, com o que pulsa meu coração, com o que me faz acordar todos os dias feliz e fazer, né? Acho que tudo isso a gente tem que pesar. A Ângela que tinha falado sobre a advocacia muito exigente e sofrido, né? Pô, você imagina se acordar toda manhã com o peso já de o que eu vou fazer é muito sofrido, né? Chega uma hora que você não aguenta, que o corpo não aguenta, que a mente não aguenta. E
Eu não sei o que a Márcia está falando aqui. Você está lendo? Que ela acredita nisso, que a gente tem erros, acertos e que os caminhos são muito parecidos mesmo, e muda a questão do tamanho do investimento e do negócio, mas que a gente tem sentimentos iguais né, em função do que todo mundo passa pelas mesmas coisas, né? E todo mundo acha que é único, que não tem isso, né? Tu não tem medo. Eu brinco que ter um negócio é você entrar na montanha-russa. E vou te dizer, eu não gosto muito de montanha-russa, mas é isso. Amo, amo. Você entra numa montanha-russa. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Deve haver coronavírus, você cai, daí você levanta, daí você... né? Opa, agora um looping. Tem que estar preparado para o tempo inteiro parar, olhar e reagir. E fazer alguma coisa, né? Nem que seja gritar, mas tem que fazer alguma coisa, não pode ficar quieto. E eu acho que tem uma coisa legal de recomeçar, que a gente não falou ainda, que é pedir ajuda. Nossa, Carol, a gente tá muito conectada. E um monte de coisa que eu falei, eu tenho que falar sobre isso. Daí a Carol fala, olha, a gente não combinou, hein? Não. Porque pedir ajuda faz muita diferença, né? Quando eu abri a loja, eu vinha de multinacional, aquela coisa muito poderosa, gerente, América Latina, você fala, eu dou conta, deixa aí tudo, né? Que eu faço, né? Eu posso tudo, eu sei tudo. Cara, eu quebrei a cara de um jeito absurdo, né? Para vocês terem uma ideia, eu tive que sair do meu apartamento, alugar e morar em cima da loja, que é a casa da minha avó, graças a Deus, eu tinha essa possibilidade, mas eu tenho pavor de morar em casa, morro de medo. Meus pais moravam em casa quando eu era criança, minha casa foi assaltada arrombada 9 vezes, assaltada. Eu morria de medo, né? No primeiro mês eu não dormi quando eu me mudei para casa. Mas precisava, assim, ou era isso ou eu quebrava, né? E o dinheiro do apartamento me faria diferença, eu precisava dele, né? Então, a gente abre mão de uma série de coisas para recomeçar e a gente se coloca em situações, às vezes, que não são as situações que a gente gostaria. E eu aprendi nesse caminho que, primeiro, nada, de novo, a coisa da perfeição, vou voltar a isso, né? Eu gastei um dinheiro para abrir a loja, que se eu tivesse parado de tentar fazer perfeito, tinha me ajudado com o tempo no fluxo de caixa. Eu morro de dó quando eu vejo esses negócios reformando por 6 meses o ponto alugado, que não é da pessoa, para ficar perfeito. Você fala, gente, não, isso é dinheiro de fluxo de caixa, vai te fazer falta lá na frente. A menos que você seja milionário, mas na maioria dos casos não é gente milionária. É só a gente tentando fazer bem o negócio e deixar perfeitinho. Quebra, né? E a outra coisa, essa coisa do pedir ajuda, assim, não estou bem hoje e preciso que alguém me ajude a me levantar, ou preciso conversar com alguém, preciso trocar uma ideia com alguém, né? Porque senão fica muito solitário. E os nossos problemas são os problemas das outras pessoas. Todo mundo passa pelas mesmas coisas, principalmente quem tem negócio. É raro, né? Você ter uma pessoa que não... Então, hoje, eu tenho, né, um grupo de amigas, e aqui nós incluídas, com quem eu troco ideia. Tipo, olha, gente, não tá legal isso, vamos. Porque às vezes só o fato de você falar em voz alta já ajuda a resolver. Já vem a ideia, né? Já. Mas a gente sempre acha que não, a pessoa vai pensar o quê se eu disser que não tá legal? Eu tinha um amigo que a esposa tinha loja também. Toda vez que eu via as postagens no Instagram, eu dizia, meu Deus, como é que consegue esse lucro, gente? Não é possível. Tá tão bem, como é que a minha loja não faz isso, né? E, pô, eu trabalho com marketing, não é possível. Um dia eu fui falar com ele, falei, me explique, como é que faz? Ele falou, você acha que tá tendo lucro? Tá tendo prejuízo, sua maluca. Vou fechar a loja. Eu falei, oi? Falei, tá bom, então eu me sinto melhor agora, né? Porque a gente começa a se sentir mal. A gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Isso é com tudo, né? E eu acho que isso é legal, né? De você perguntar, de você se comunicar, de você pedir ajuda. E também uma coisa importante, né, Carol? Quando você se junta para fazer o negócio, né? Também. Porque às vezes você não dá conta sozinha, você pega uma pessoa, e eu e você estamos de prova aqui, a gente fez, e eu e o Fernando também, não sei se ele está aqui ainda, a gente faz todo um alinhamento de valores, né, de propósito, para ver se a gente quer o mesmo caminho, né?
Porque um dos maiores problemas de quebra da empresa tirando dinheiro é relacionamento entre os sócios. É quando começa a dar tilt, né? Então, ó, o Fer tá aí ainda. Então, assim, que foi uma coisa que eu sempre usei com o Fernando, e por isso que eu me dou bem com a Carol, que é isso. Vamos desenhar. Eu e o Fernando, a gente ficou um dia inteiro, mais tempo, né? Definindo quais são os nossos valores, o que vai nos guiar, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai, qual que é o nosso propósito. E aí, depois, a gente... Essa transparência, né? Que eu tenho com a Carol também, que a gente fez a mesma coisa. Vamos ser transparentes, vamos falar qualquer coisinha que não tiver legal, vamos conversar e ajustar. E isso é muito legal, né? Isso é muito saudável. Você começa torto. Tá ótimo a minha rua hoje, né? As pessoas dizem às vezes que a gente tem que ser parecido, né? Parecido em termos, tem que ser parecido nisso, né? No que você quer e no que importa para você. Eu acho que tem que ser complementar também, né? Acho que é isso, entender o caminho, ter um caminho, uma visão parecida tem que ser, mas tem que ser complementar. Tem uma mulher nos Estados Unidos, eu não sei se a mulherada já escutou falar da marca Spanx. É uma marca de roupa dessas que as estrelas usam por baixo dos vestidos de Oscar e coisa, aqueles troços que apertam para ficar magrinha, né? E uma vez eu assisti uma entrevista dela falando... Não é espartilho, até tem espartilho, mas essas bermudinhas para você usar embaixo do vestido para não marcar, shorts e tem também para o corpo inteiro, né? Tudo quanto é estrela, elas não são magras, assim, elas usam um monte de coisa por baixo, diz que põe um por cima do outro. Numa entrevista dela, ela falou assim, olha, quando a primeira oportunidade que você tiver, contrate uma pessoa para te ajudar na coisa que você menos gosta de fazer na empresa. Porque essa área é uma área que a gente normalmente deixa de lado, né? E não toca o negócio. No começo, às vezes é difícil. Eu brinco quando eu abri a loja, marketing, né? Eu falei, era eu. Eu fazia a faxina, eu atendia e eu tinha os meus né, os e-mails e coisa, e a loja já tinha vários e-mails. Que eu brinco que você pode ser pequeno, mas você não precisa pensar pequeno. Né? E as pessoas não precisam saber que você é pequeno. Porque às vezes o pequeno resolve melhor do que o grande, mas tem uma questão de confiança envolvida, né? Então eu tinha o e-mail do RH da loja, o e-mail da Carolina, o e-mail do contato, caía tudo na mesma caixa e eu respondia a todos, né? Mas para as pessoas que... Até para fornecedor, às vezes, passa uma visão melhor. Tô mentindo? Não tô, gente. Só que tô profissionalizando a minha estrutura e tendo um pensamento que ajude as pessoas a terem mais confiança na loja, né? Teve fornecedor que no começo não me vendeu, porque eu não tinha tempo de mercado, né? Então tem uma série de coisas que a gente passa quando a gente está recomeçando que são difíceis, né? Porque, de novo, aquela pessoa super poderosa que trabalhava na empresa grande, que todo mundo fazia tudo o que ela queria, quando você muda de lado, é outra realidade, né? As pessoas fazem o que elas querem, você não tem mais um sobrenome de uma grande empresa por trás, você tem que ter muito mais força para fazer as coisas e quando o dinheiro é teu, de novo, né? Muito mais pensamento crítico de como você vai usar, não só o teu dinheiro, mas o seu tempo também, né? De entender o que é essencial, o que vai fazer diferença para o teu negócio de verdade. Eu queria falar que a Márcia comentou, né, o que você falou, de focar no que gosta e alguém que te ajude nas coisas que você menos gosta. Eu acho que isso também, a gente podia trazer um pouco das forças de caráter aí, Sim. Que são, na verdade, as nossas, né? O que eu sou boa em fazer, o que faz parte de mim que eu faço com fluidez, né? Que são as forças, mas a gente pode chamar de características tuas, né? De talentos, aproximado, assim, com os talentos. Porque às vezes a gente fica insistindo, né? De fazer de uma maneira... que não é a nossa maneira, né? Eu acho que isso também, né, Carol? De você fazer as coisas, uma coisa são os papéis que você desempenha, que é legal, vou pegar um que eu gosto, você pega um que você gosta ou se identifica mais. A outra coisa é a maneira como você faz aquilo, né? Que tem que ser tua. E às vezes a gente tem a mania de se enquadrar numa maneira que é a que a gente conhece, ou que falaram para nós... E não nesses livros e quer fazer igual o cara, igual o corte de cabelo, dá errado, né?
ler livro, quer fazer igual, porque você não é a pessoa e você tem o teu jeito de fazer. Se você, a gente fala muito da organização, né, Carol? Tem gente que funciona fazendo agenda, tem gente que funciona colocando post-it na parede, tem gente que faz planner. É a tua maneira de fazer as coisas que vai fazer com que a coisa flua, principalmente essas coisas que você não gosta, que às vezes você tem que fazer, porque às vezes você é sozinha e tem que fazer. Sim. Procure a tua maneira, né? Claro, é legal ler livro, buscar dicas, conversar com as pessoas e vai treinando para ver como você se adapta a fazer, por exemplo, uma contabilidade de empresa, né? Que às vezes é chato de fazer, ou uma agenda, uma organização. E aí você vai descobrindo a tua maneira. E mesmo assim vai ter coisa que você não vai gostar, né? A gente aprende muito, né, nesses recomeços, e acho que essa é uma parte muito legal de recomeçar, né? Você amplia teu horizonte, e é isso, você tem que fazer tudo ruim por um lado, porque sobrecarrega, porque eu brinco que eu me sentia como se fosse um polvo, né? Você tem que ter milhões de mãos, e até chegar numa organização que realmente funcione, tem uma coisa de sobrecarregar, né? Mas, por um outro lado, tem uma coisa muito legal de você aprender coisas muito diferentes, né? De se expor a coisas que às vezes você acha que nem gosta e gosta, né? Eu nunca achei que eu era uma boa vendedora. Sempre achei que não prestava, né? Falei isso pra Carol, que está nos assistindo aí uma vez. E aí, de repente, eu tô vendendo e eu adoro. Só que eu tenho que vender coisa que eu acredito, senão não rola, né? Enfiar a goela abaixo ou vender qualquer coisa não serve para mim. Tem que ser uma coisa que eu realmente acredite que está ajudando a pessoa. Então, são vários aprendizados que a gente vai fazendo e descobertas de coisas que às vezes você acha que nem funcionam, que não vai gostar. E aí, se ficar na coisa de eu não vou gostar, não gosto disso, não quero fazer, além de se bobear, não fazer o que você quer fazer, né? E você, às vezes, sabota o teu negócio. Que aí acho que é um outro assunto legal pra gente, que são os sabotadores. Deixa eu falar só uma coisa aqui, olha, o meu filho vai me matar, ele tá aqui no quarto do lado, mas olha que lindo o que o meu filho escreveu. E não pode ter medo de quebrar a cara, tem que arriscar, né? Gera aprendizado. Gente, meu filho, gente, olha que fofo. Isso aí, teu filho. É que daí eu falo sempre, né? Quando não tem opção, você não tem muito medo de quebrar a cara, que você não tem nada a perder, né? Mas a gente sempre tem uma coisa a perder, então tem que se expor mesmo, não pode ter medo. O Fer tá falando aqui que, né, pensar em etapas, as fases do negócio, pode ajudar a lidar com as atividades menos prazerosas. Verdade, né? Porque às vezes você pensa também o grande, né? Ai, tem que fazer isso, olha quanta coisa. E aí, de repente, você não organiza aquilo, né? Para que aquilo não se dividir em dosezinhas pequenininhas, fica mais fácil de, né, fazer a coisa. E o Pedro falou de quebrar cara, né? E eu acho que esse medo, né, que a gente... Eu não sei se vai dar tempo de falar sobre sabotadores aqui, Carol. Não, né? Acho que talvez não. Temos 20 minutos. Assim, são várias historinhas que a gente vai nos contando, né? Desde que nós éramos pequenos e coisas que vão construindo na nossa cabeça por coisas que a gente viveu ou por coisas que contaram para nós. E a gente vai acreditando nessas historinhas. E aí a gente tem várias pessoinhas em volta de nós, que não somos nós, que são nossos pensamentos, que nos sabotam em vários momentos, né? Um deles aí, que a Carol já falou, que é o perfeccionismo, né? Quando chega esse sabotador, ele diz para nós assim, não vou fazer. Ou a pessoa fica anos, né, ou 6 meses lá reformando a loja para ficar perfeito, ou ela não faz simplesmente porque não vai ficar perfeito, e isso trava. Qual mais que a gente pode falar? Não vamos falar todos aqui. Acho que não precisamos. A coisa do controle, mas é que entra no perfeccionismo, né? De ter que controlar tudo. Eu tava pensando aqui. Estava pensando aqui, enquanto você falava, que tem uma coisa que sabota nosso pensamento e que é legal da gente falar sobre recomeço, que é a coisa da idade, né? A gente tem escutado de algumas pessoas a coisa, mas eu queria tanto ficar tranquilo agora, e me aposentar, e curtir a vida, e putz, mas não tenho dinheiro para isso, vou ter que repensar. A gente estava vendo para o nosso site, vai entrar nesses conteúdos que eu falei que a gente vai publicar lá uma vez por semana, os casos de que muita gente
começa a empreender depois dos 40. Né? Uhum. As crises de idade, repensando mais, a vida, né? Até mais, 65. O cara do KFC, o Coronel Sanders, acho que era o nome dele, começou com 65. Gente, olha o tamanho do KFC. Né? É mundial a rede. O cara começou com 65. Né? E você fala, começou do zero? Não começa do zero. Ele tem toda uma experiência, uma bagagem de vida que vai compondo. E quando ele começa o negócio, ele tem uma preparação, uma visão diferente de como fazer funcionar. Então, acho que essa coisa é importante, né? Não tem idade. Tem quase que um chamado, dá para chamar assim? Será, Cíntia? Uhum. Acho que dá, né? Não preciso fazer isso, e é uma coisa que é legal, que eu acho que é importante para mim. Voltando lá na história da loja, eu sempre quis abrir uma loja, mas não sabia o quê. Eu só abri quando eu achei o quê. Né? Quando eu falei, esse aqui funciona. Mas ficou lá, né? Ficou conversando com você. Fica. E eu acho que também outra coisa, Carol, que a gente podia puxar é essa questão de muita gente, né? Olha para trás da sua história com frustração, falando assim, perdi tempo naquela empresa, perdi tempo fazendo aquilo, agora que eu me encontrei vai ser tarde, né, para recomeçar, e assim, juntando com a idade. Eu tive muitos pensamentos numa época, depois, hoje eu olho para a minha história de vida e eu entendo como que ela se conectou para eu chegar até aqui, por que tudo aconteceu, sabe? Eu consigo ver um caminho assim, eu precisei passar por isso, para aprender aquilo, eu precisei passar por isso. E é assim, né? Tudo que você fez, por mais doído que tenha sido, por mais chato que tenha sido, um lugar que você não queria ficar, faz parte da tua história de vida e é essa experiência que vai construir essa história que precisa ser construída, né? A gente não nasceu para fazer a mesma coisa para sempre, né? A vida tem fases, tem ciclos, a gente muda, não tem como ficar. E mesmo que você fique fazendo a mesma coisa para sempre, o jeito de você fazer vai mudar, né? Porque você vai ter outros valores, você vai gostar de outras coisas, vai querer outras coisas. Então, essa coisa de lidar com essa flexibilidade, né, de pensar, também nos ajuda a nos desprender do que a gente precisa, né? Não precisa ser para sempre. Por que precisa ser para sempre? Não, eu não preciso ficar aqui porque até agora deu certo aqui. Eu posso construir outra coisa também em outro lugar, né? Fernando falou que é essencial perceber e conectar esses pontos, né? E é isso, a gente vai vivendo, passando e vendo o que faz sentido, o que não faz sentido. Você falou da coisa da flexibilidade, a gente escreveu, tá lá no nosso site, o texto, e eu gosto muito da analogia com o barco. A gente às vezes quer ir, né, num destino específico e pega o barco e acha que vai ser uma linha reta, mas para velejar tem a coisa do vento, tem a maré, tem uma série de coisas que impactam no caminho. Se a gente ficar brigando porque a gente quer ir em linha reta, ou liga o motor e vai, né? Mas principalmente barco à vela, não vai reto, né? Você tem que ajustar o teu caminho e o teu destino, né? Em função da maré e da vela, do vento ali, né? E aí, às vezes, você vai fazer um caminho completamente diferente do que você imaginou, mas vai chegar no mesmo lugar, um pouco antes, um pouco depois do que você imaginava, mas chega lá. E o grande negócio é aproveitar o caminho, porque a gente vai aprendendo ao longo do caminho e vai vendo coisas legais ao longo do caminho que podem nos ajudar, às vezes, lá no destino, né? O duro é que as pessoas normalmente querem ir direto, chegar e pronto, cheguei, né? Acabou, não aproveita a viagem. E faz parte, né? A viagem faz parte para a gente chegar onde a gente quer. Olha que lindo que o Fernando falou aqui. Fernando, que saudades! Olhar, participe sempre. Porque tuas colocações são ótimas. Olhar para a experiência de vida como um baú de recursos, né? São recursos que a gente pode usar, né? Não é nada perdido. E aqui a tua prima. A minha sobrinha, a Fernanda. Bem bonitinha, realmente. Na hora a gente acha que a dor não vai valer a pena, mas quando olha para trás, vê que por causa daquilo você está onde você está. É certíssimo. E quantos anos tem tua sobrinha? 15. Vamos casar ela com meu filho. O teu filho tá escutando, você sabe que você vai apanhar quando eu sair daí. Mas sem dúvida, eu tava, um exemplo, a J.K. Rowling lá do Harry Potter, que todo mundo conhece, acho que ninguém nunca ouviu falar de Harry Potter, né? Ela
quase passou fome, ela estava desesperada. Ela escreveu as histórias sobre os lugares onde ela caminhava lá em Londres, que foi onde ela se inspirou. O marido batia, teve um monte de história ruim, e precisava de alguma coisa para tentar sustentar os filhos, né? Ela tinha um problema sério ali, financeiro, de tudo. E aí, o livro foi rejeitado em várias gráficas, até que ela conseguiu uma que publicou, né? Lindo a gente olhar ela no formato hoje, você fala, cara, olha o Harry Potter, como essa mulher deve ser rica, né? Quando disseram que o livro era uma droga, se ela tivesse escutado, continuava sendo pobre, né? Foi atrás do sonho dela e usou essas coisas ruins e todas as vivências que ela teve de momentos e desgraças no livro. Transformou isso numa história que vendeu e deixou ela melhor. Eu estou tentando lembrar de um filme que eu vi que tinha a ver com música, que era uma história bem parecida, que ninguém gostava das letras do cara, e dele acabou compondo para uma banda famosa aí, que eu nem me lembro, mas é um filme bem conhecido. E é isso, né? É a tal da persistência, né? Da coragem, de não desistir e de se adaptar, porque se é aquilo que você acredita, você vai dar um jeito daquilo dar certo, né? E o que a gente está falando aqui não é uma coisa, isso aí é coisa de autoajuda, isso aí elas estão falando uma coisa impossível, não, porque é verdade, né? Não é lei de atração, não é nada disso, mas é que quando a gente acredita, a gente se move para que aquilo aconteça, né? Quando a gente tem emoções positivas ou pensamentos de esperança em relação a uma coisa, a gente consegue se movimentar. Senão a gente paralisa mesmo. Então esse pensamento, ele é importante. Não vai garantir que o negócio dá certo, né? O que a gente está dizendo aqui não é isso. Mas tem grandes chances, né? Porque você vai em busca daquilo, né? É que te dá mais firmeza no teu propósito, né? De você seguir aquilo que você acredita. Isso aí. E daí, mais alguma coisa, povo? Adorando. Ó, a Ellen, linda. Entrou a Severina também. Mais alguma coisa para fechar, Carol? Eu acho que é isso, assim, a gente pensar e cada um tem a sua história de recomeço e as suas, né? A gente falou aqui, meu da loja foi teve separação junto, teve, enfim, cada nova história é um novo começo, né? Acho que tem uma coisa legal que a gente vai colocar lá no site ainda, mas que acho que é legal falar aqui. Olhar para a vida quase como uma criança olha, com curiosidade, né? E não com essa coisa pesada de julgamento e coisa. Tentar se livrar disso e olhar com olhos de criança, porque a criança, tudo é oportunidade, tudo é lindo, tudo pode ser alguma coisa nova, né? De novo aquela frase que a gente voltou lá, que tudo pode ser alguma coisa. E aí, se a gente tiver esse olhar novo, fresco, de que pode ser alguma coisa diferente, às vezes a gente transforma uma coisa que não tem nada a ver num novo começo, né? Numa nova oportunidade. A maioria das soluções das empresas novas ou do que está surgindo nessas startups são, se você for olhar, soluções e correções de erro para coisas básicas. Só que a gente costuma conviver com o erro e não perceber que ele pode ser melhorado, não parar para pensar que aquilo pode ser diferente. Então, gente, de novo, pega lá um troço que está incomodando muito você na vida, que você não gosta, você fala, meu Deus, por que isso tem que ser assim? Não tem. Para pensar e vai achar uma solução, qualquer uma. E se achar que é difícil, descomplica. Acha um jeito de fazer sem ser complicado, né? Para que a gente possa recomeçar. Não é difícil, eu levei anos para achar a ideia da loja. Mas você, de novo, você fica aberto para achar novas soluções. E quando você está aberto, às vezes ela esbarra em você numa coisa que não tem nada na esquina. Se é que está indo na esquina, tem gente, né? A maioria não está saindo de casa. Mas esbarra dentro de casa, na mesinha. E xinga a mesinha, porque a mesinha está ali, mas não muda a mesinha de lugar, entendeu? Muda a mesinha de lugar, gente. Pode mudar a casa, pode mudar os móveis de lugar, pode tudo. Só que tem que parar para prestar atenção que a mesinha está no lugar errado. Senão não funciona, né? E não ficar reclamando, né, que as coisas não estão dando certo e não fazer nada para mudar. Que mais ou menos essa metáfora que a Carol usou e que eu acho que é
muito boa, porque a gente tem essa mania de nos vitimizar, né? Olha aí, outro sabotador, né? Uhum. De achar que tudo acontece comigo, as coisas não vão dar certo, isso tá ruim. Quanta gente que eu conheço que está em emprego, que não aguenta mais as relações no trabalho, não aguenta mais o que faz, não aguenta mais o chefe, chega em casa depressivo, tem gente que tá ficando doente, né? E não toma uma atitude. E a atitude muitas vezes. E daí pensa assim, eu não vou tomar uma atitude porque eu vou ficar sem dinheiro. Daí, se você ficar com esse pensamento, realmente você não vai tomar. Então, o pensamento, para colocar no lugar desse, é o que eu posso fazer com isso que está me acontecendo. Que muitas coisas. Daí, quando a gente pensa assim, a gente abre o leque de opções, né? A gente para de ficar na reclamação e vai para a ação. Então, o que eu posso fazer com isso que está me acontecendo? Eu posso, de repente, ter uma conversa com o chefe, ou eu posso começar a cuidar mais de mim, né? Se eu não posso sair da empresa agora, nesse momento, eu posso começar a olhar para o lado, as oportunidades que podem ter, eu vou começar a meditar, fazer exercício para me sentir um pouco melhor com esse peso da empresa, buscar oportunidades. Então, a gente pode fazer muita coisa quando a gente pergunta assim, surgem as respostas. E quando a gente fala que não tem jeito, não tem jeito mesmo. Eu vou continuar aqui. Né? A dita da história do movimento, né? Tem que fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Alguma coisa. Para se colocar em movimento, para a coisa começar a mexer, né? Seja pensar mais em você, seja realmente isso, assim, ter um momento de paz, né? E eu sei que tem muita gente que está em casa, com criança, que não está saindo, que às vezes não tem esse momento. Gente, acorda um pouco mais cedo, no horário que está todo mundo dormindo, faz alguma coisa para você ter o seu momento. Eu gosto de acordar tarde. Mas já fiz disso, de acordar um pouco mais cedo, porque eu não conseguia ler mais e a noite estava exausta. Então já fiz de acordar mais cedo e eu só consegui encaixar o exercício na minha vida quando eu comecei a acordar cedo, porque daí a coisa entrou numa rotina que cabia ali e funcionava. Então, alguma coisa sempre dá para fazer. O que é essa coisa que eu vou fazer? Não precisa ser grande, não é pedir a conta. Alguma coisa pequena que mude um pouquinho na minha vida, e daí semana que vem faz a outra coisa, e vai pensando em coisas diferentes. Quanto mais coisa diferente colocar, às vezes é fazer uma comida diferente. Você vai ficando mais aberto a coisas novas e as coisas diferentes, e vai criando, às vezes, oportunidade para a ideia surgir e para as coisas aparecerem. Isso aí. Falou bonito. Vamos terminar, então? Vamos. Quem quiser, segue a gente. Você pôs o site, né? Para quem quiser ali no... Colocamos. Escuta, deixa eu só dar um recadinho que eu acho que é importante. Bem importante. A gente está fazendo uma mentoria justamente para isso. Então, se você achar que se encaixa, que vai ser legal, a gente pode te ajudar nesse processo de destravar, né? A gente trabalha tanto as questões que estão travando, até a questão de como que eu vou me posicionar e tal. E a gente está terminando agora, sexta-feira, amanhã, o primeiro grupo. Vamos ficar nesse grupo. Sim. E vamos começar outra agora em setembro. Então tem mentoria em grupo, tem individual. Se quiserem, falem com a gente, ou aqui na Restart, ou quem me conhece lá na WeGrow, ou na Class Market. Isso. E aí, quando que a gente vai fazer live de novo? Daqui 3 semanas? Deixa eu abrir aqui um calendário, peraí. 27? Vai estar por aí. 27. Tá. Vai estar por aí, vão acompanhando. A gente vai começar a postar coisas agora. E vão mandando aí o que querem saber, o que seria legal a gente falar. Tem alguma ideia, mas está travado, não sabe que ajuda? Manda ideia pra gente, a gente ajuda. Né? Acho que é importante isso, falar, botar pra fora. Isso. Tá bom? Muito bem. Beleza, beijo Carol. Pra todos. Beijo. Tchau. Beijo pra vocês. Valeu. Tchau.